O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens de 50 a 52, pelos inimigos do Espiritismo. Meus irmãos, nesses itens, Kardec nos orienta a seguir a recomendação de Jesus de fazer o bem àqueles que nos querem mal, também quando enfrentarmos qualquer tipo de contrariedade ao expressarmos a nossa fé espírita. Quando o Espiritismo surgiu, ainda que fosse anunciado como uma complementação aos ensinamentos de Jesus, ele sofreu enormes represálias da Igreja Católica, que recusou e combateu severamente os ensinamentos espíritas, na tentativa de proibir sua divulgação. Ação que teve seu ponto máximo no Alto de Barcelona, em que foram queimados todos os livros que Kardec havia remetido para a Espanha. Mas como o próprio Kardec disse, quando uma ideia é verdadeira, ela prospera cedo ou tarde, porque as trevas não podem ocultar a luz. E no Brasil não foi diferente. Durante muito tempo, os espíritas foram perseguidos pela polícia e as reuniões espíritas foram proibidas. Embora hoje o cenário seja outro, ainda são registrados casos de intolerância religiosa, em que o espiritismo é apontado como obra do demônio, gerando preconceito e perseguição. A tudo isso a doutrina resiste, porque suas bases estão fincadas na lei divina, no amor, na caridade, o que a torna resistente aos ataques das trevas, que encontram acesso aos corações e mentes invigilantes de seguidores e até de líderes de outros credos, que propagam ter a posse exclusiva da verdade. Sabemos que as muitas religiões existentes são diferentes caminhos que nos levam ao contato com a espiritualidade, e que qualquer que ela seja, ela não torna automaticamente bons aqueles que a seguem, pois o aproveitamento do ensino religioso no desenvolvimento moral depende do esforço de cada um. Lembremos que os espíritos superiores, ao responderem à pergunta 838 de O Livro dos Espíritos, disseram que toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Mas algumas vezes temos dificuldade de vivenciar mais plenamente a doutrina porque os inimigos, os críticos, podem não ser os inimigos do Espiritismo. Eles podem estar dentre aqueles que mais amamos. Quantas vezes é um cônjuge, um filho, um genitor, um amigo que condena nosso esforço de aperfeiçoamento moral, chamando-nos de fanáticos? Quantas vezes somos criticados por tentarmos abandonar nossos vícios ou por nos abstermos de comentários maldosos em uma roda social, ou ainda por dedicarmos tempo demais, segundo eles, ao centro espírita ou a obras assistenciais. Mas nada disso deve nos deter, porque já temos desperta a nossa consciência e ela nos indica o que fazer e nos dá segurança de que estamos no rumo certo. E sabemos também que aquele que acende uma luz torna-se alvo das trevas, que sempre tentam deter o progresso moral da humanidade. Mas nada temos a temer, porque muito mais forte é a proteção que nos cerca. Sigamos então a caminho da luz, persistamos em nosso esforço de corrigenda a moral, e se as criaturas nos ferem, se nossos entes queridos não entendem o nosso esforço, não nos detenhamos. Perdoemos, oremos por eles e continuemos em frente, porque um dia eles haverão de se unir a nós, pois o caminho é único para todos, mas cada um inicia a jornada a seu tempo. Sigamos firmes em nossa marcha, não nos abalemos com a crítica e procuremos mostrar àqueles que nos cercam a força da nossa fé, que um dia, quem sabe, haverá de convencê-los pelo nosso exemplo a seguirem também por esta trilha. Enquanto isso, oremos pedindo ao Pai que o Espiritismo, essa luz que nos aquece o coração e ilumina nossa mente, possa em breve passar a guiá-los também. E vamos a uma mensagem do Espírito Hilário Silva, que está no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. O Espantalho. O astuto comandante de entidades das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido em combate aos espíritas, e lhes tomava conta. Eu, dizia um dos perseguidores sarcásticos, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu, chacoteou um deles, consegui provocar a queda de uma criança anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas.
Excelente, concordou o diretor das sombras, mas não resolve porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém: eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos, imperfeitos e imperfeitos, até que todos acreditaram não valer mesmo nada. Então, aí todos cruzaram os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria a levantar com urgência, em cada sementeira do espiritismo, o espantalho da imperfeição. Elevemos então nossos pensamentos em prece. Deus onipresente e espíritos benevolentes que em nome dele atuam junto a nós. Hoje venho pedir vossa proteção para todos aqueles que buscam seu crescimento espiritual, por todos os que caminham para a luz, desvinculando-se das trevas e de suas imperfeições e vícios. Rogo não só pelos crentes, rogo também pelas crenças, pelos credos, por todos os caminhos que conduzem o homem ao seio do Pai, e em especial rogo pelo Espiritismo e por nós espíritas, para que saibamos manter e professar nossa doutrina em sua beleza e pureza iniciais, não deixando que sejam implantadas em seu canteiro semente que lhes sejam estranhas e possam vir a desvirtuar o caráter esclarecedor e consolador que lhe caracterizam. Que cada médium, que cada trabalhador da seara espírita se conscientize dessa necessidade e siga os ensinamentos do codificador, não aceitando sem raciocinar e questionar as comunicações mediúnicas ou opiniões pessoais emitidas em palestras que contrariem os postulados doutrinários ou que apoiem qualquer ação de violência, discriminação ou intolerância, incompatíveis com o amor e a caridade, bases do Espiritismo. Peço, Pai, que ilumines o coração daqueles encarnados e desencarnados que deliberadamente combatem o Espiritismo e também por aqueles que inadvertidamente, por invigilância, se transformam em agentes de divisão dentro da doutrina. Que Tua luz os esclareça, meu Pai. E que assim seja.